Olá, pessoal! Hoje vamos analisar com vocês o significado da vitória histórica do presidente colombiano Gustavo Petro. Vamos entender aqui o processo histórico que a Colômbia viveu nas últimas décadas e qual a importância dessa eleição para o contexto da América Latina e principalmente para a situação do nosso país vizinho, que agora vai iniciar um novo ciclo da sua história política. Curta, compartilhe e ajude-nos a divulgar esse trabalho para que mais e mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Bom, vamos lá. A Colômbia é um país que viveu algumas situações um pouco diferentes quando comparadas aos outros países da América Latina. Então, a América Latina, na década de 60 e 70, viveu basicamente sob a situação de ditaduras militares. Isso se estendeu aí até os anos 80 e no caso de países como o Chile, isso chegou até os anos 90. Então, esses regimes ditatoriais impuseram um alinhamento com os Estados Unidos em primeiro lugar, o combate às forças de esquerda e, principalmente, um regime que manteve as oligarquias e as forças mais conservadoras no poder desses países da América Latina. Só que a Colômbia, nós temos um processo histórico um pouco diferente. Os colombianos, eles costumam dizer que eles vivem uma democratura ou ditatocracia. O que seria uma democratura ou ditatocracia? É um regime ditatorial que aparenta ser uma democracia. E isso acontece porque a história da Colômbia é a história da violência, principalmente no campo, mas também nas cidades, na perseguição a movimentos sociais, a sindicalistas, a políticos oposicionistas, e isso faz com que a Colômbia seja o único país da América Latina em que a gente ainda tem remanescência das guerrilhas que ocorreram na década de 60, 70 e, de certo modo, ainda nos anos 80, mas que sobrevivem ainda na Colômbia graças a esse processo extremamente autoritário e violento do país. Então, nós tivemos uma série de ocorridos na história colombiana. É importante a gente destacar que nos anos 80 a Colômbia viveu algumas situações bastante curiosas, como, por exemplo, a questão econômica. Enquanto a maior parte dos países da América Latina vivia uma crise econômica, a Colômbia viveu um momento um pouco melhor em termos da sua economia. Mas também foi uma época em que houve a ascensão do narcotráfico. Então nós temos ali o cartel de Medellín, o cartel de Cali, a figura famosa do Pablo Escobar, que foi um traficante que marcou aí a história, tem até séries sobre ele, tem livros, e é um personagem que hoje até é romantizado, mas que foi aí bastante terrível em termos das suas ações no crime organizado. A Colômbia, por sua localização geográfica, ela tem uma parte que fica em termos elevados ali no finzinho da Cordilheira dos Andes, e uma parte um pouco mais baixa que fica na Amazônia, se aproximando aí dos nossos países amazônicos. Então nós temos ali o Brasil, nós temos a Bolívia, nós temos o Peru, que são países ali que estão no entorno dessa região amazônica da Colômbia. E também nós temos uma situação bastante específica, que é a região também litorânea, onde você tem ali uma cidade importante, bem tradicional, que é a cidade de Cartagena, que foi conhecida como Cartagena das Índias e que era a conexão da Colômbia com o mundo europeu e com o mundo dos países ali do Pacífico, do Atlântico, a partir das suas conexões comerciais. É importante a gente frisar que a Colômbia é um país que tem uma população negra bastante grande comparado com outros países da América Latina. Então, a América Latina, nós temos alguns países que são predominantemente indígenas, como, por exemplo, a Bolívia. E nós temos alguns países onde existe uma predominância de pessoas brancas, caucasianas, como é o caso, por exemplo, do Uruguai. No caso da Colômbia, você tem uma população negra mestiça muito grande, e essa população ela foi por muito tempo alijada do processo político. E essas eleições aqui elas mostram a ascensão dos negros na participação política. Nós vamos falar disso um pouco mais tarde.
Mas continuando, a Colômbia então, ela nos anos 80 ficou ali caracterizada por uma série de eventos ali, como a tomada do palácio ali pelos traficantes, teve ali uma série de ações ousadas da guerrilha e progressivamente os partidos, as organizações guerrilheiras, uma a uma foi se retirando do processo de guerrilha e se transformando em partido político. Um deles foi o M19, que é o partido, que é a organização guerrilheira da qual o atual presidente eleito colombiano Gustavo Petro fez parte. Mas basicamente duas guerrilhas sobreviveram aos anos 2000, que foram a FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, e a ELN, que é o Exército de Libertação Nacional. Paralela a essas guerrilhas, ainda existiam outras facções menores, que muitas eram dissidências, que seguiam outras linhas de comando, que em geral estavam circunscritas a pequenas regiões, e nós temos as organizações paramilitares de extrema-direita que foram criadas para combater a guerrilha, né? Então, essas organizações paramilitares, elas surgiram então com esse objetivo de literalmente combater os movimentos insurgentes, principalmente as guerrilhas de esquerda com orientação marxista. Bom, no final dos anos 90, durante o governo do Andrés Pastrana, nós tivemos um grande avanço no processo de paz com a guerrilha. Naquele momento foi criada a chamada Zona Desmilitarizada, em que a guerrilha e o governo não se atacariam mutuamente. A FARC chegou naquele momento a controlar 40% do território colombiano e a ELN 15% do território colombiano. A FARC ali na região mais do centro e mais na Amazônia e a ELN ali na região mais ao norte da Colômbia. Então essa situação fez com que a Colômbia se colocasse numa situação em que o Estado estava numa defensiva com relação ao papel dessas guerrilhas que vinham avançando com forte apoio social, porque as guerrilhas elas faziam inclusive trabalhos sociais e levavam assistência médica, assistência educacional aos lugares onde o Estado não chegava, nos grotões da Colômbia. Então isso é muito importante a gente analisar, porque muitas vezes se tem uma visão caricaturada do que seria a guerrilha, mas a guerrilha ela cumpre nas regiões em que ela atua esse papel social e por isso que ela tem apoio de parte significativa da população rural, mas ao mesmo tempo ela tem uma grande rejeição nas áreas urbanas. E nesse governo do Andrés Pastrana, houve o reconhecimento da FARC enquanto agente político, então isso significou um avanço de negociações sem precedentes. Entretanto, o candidato a presidente no ano de 2002, Álvaro Uribe, ele veio com uma posição extremamente agressiva contra a guerrilha e contra o governo Pastrana. Ele era um empresário, muitos dizem que ele era ligado ao narcotráfico e que tinha seu pai sido assassinado pela guerrilha. Então ele tinha um ódio muito grande da guerrilha e veio com o objetivo de exatamente exterminar a guerrilha. Então, cortar todas as possibilidades do processo de paz. Então o uribismo ele começa exatamente quando Álvaro Uribe então ele é eleito e ele vai ficar aí por 8 anos, ele vai ser reeleito e o seu governo vai ser um governo de grande repressão aos movimentos sociais. Então, isso lembrou o que aconteceu nos anos 80, como, por exemplo, o chamado Baile Vermelho, que foi uma época em que todos os candidatos da esquerda ligados ao movimento mais democrático, mais amplo, foram brutalmente assassinados. E isso voltou a acontecer durante o governo do Uribe. Então, perseguição a sindicalistas, prisão de lideranças, ao mesmo tempo uma perseguição à guerrilha. E teve um fato que foi muito marcante naquela época, que foi quando a guerrilha das Farc ela se refugiou ali no território da Amazônia equatoriana e o então presidente Álvaro Uribe bombardeou o acampamento das Farc e isso gerou uma crise diplomática muito grande entre a Colômbia e o Equador, que chegaram a romper relações. Naquela época, o papel do presidente Lula de mediar a situação foi muito importante, porque os dois países passaram a ter uma relação bastante tensa, porque
o Equador teve a sua soberania violada, né, sem que ele fosse consultado. E naquele momento o Equador nem se alinhava à guerrilha. E houve, na verdade, todo um processo ali de agressão a um país que estava simplesmente ali sem saber que havia presença de guerrilheiros colombianos ali, e o governo vizinho bombardeou sem que houvesse qualquer tipo de consulta. Então, isso foi um dos pontos tensos ali, e aí nós tivemos, no final do governo Uribe, ele já se encontrava bastante desgastado com essa política radical de combate à guerrilha. E aí o que nós vamos ter? O ministro da Defesa dele, que é o Juan Manuel Santos, foi eleito com uma plataforma mais moderada, então sendo um governo mais ao centro, em contraposição ao governo de direita. Apesar dele ser oriundo do uribismo, ele não se identificava com o uribismo. E durante o governo dos Santos, nós tivemos um avanço novamente no processo de paz. Eu me lembro naquela época que ocorreu em Porto Alegre o Fórum pela Paz na Colômbia, que inclusive as forças políticas colombianas entraram num debate rico e bastante sério sobre como construir esse processo de paz de maneira democrática, e a Farc se propôs a depor as armas para entrar para a política. E aí, esse processo de deposição das armas da Farc foi um processo bastante negociado. A Farc se propôs a seguir esse caminho, a realmente entrar para as vias eleitorais, lançar as suas lideranças como candidatos, e a ELN naquele momento recusou. A ELN falou: nós vamos esperar ver o que vai acontecer com a Farc e depois a gente inicia um processo de negociação. Bom, o problema é que o processo de paz na Colômbia foi muito contestado pela extrema-direita, principalmente pelos uribistas, e o resultado foi que, em 2018, Ivan Duque, um uribista de extrema-direita bastante radical, conseguiu ser eleito como contraposição ao Santos. O Santos ele chegou a governar por 8 anos, então o Uribe governou 8 anos, depois o Santos 8 anos, e aí o Ivan Duque foi eleito com uma plataforma de retomar as diretrizes do uribismo, de extrema-direita, de alinhamento com os Estados Unidos, e esse processo de alinhamento com os Estados Unidos já vinha ali desde o final do governo Pastrana, mas principalmente durante o governo do Uribe. Só para vocês terem uma ideia, então, em 1999, os Estados Unidos anunciaram o chamado Plano Colômbia, que era de armar a Colômbia para enfrentar a guerrilha. Inicialmente era para enfrentar o narcotráfico, teoricamente, durante o governo Clinton. Durante o governo Bush, eles se colocaram realmente como repressão à guerrilha, repressão às forças socialistas, marxistas que haviam no país. E para isso, despejaram dinheiro na Colômbia, a ponto de os Estados Unidos ter hoje 9 bases militares instaladas na Colômbia, que advêm exatamente desse processo. Então, a Colômbia é um país ocupado em termos militares, com os Estados Unidos ali exercendo grande influência sobre as suas forças armadas. E isso voltou com tudo durante o governo Duque. Não que durante o governo Santos isso não existisse, porque é uma ajuda militar muito grossa, muito grande. Eu acho que nenhum país da América Latina tem uma ajuda econômica militar dos Estados Unidos tão grande como a Colômbia. E com isso, o governo de Duque foi radicalizando ainda mais esse processo. Então, eu me recordo que por volta do ano 2020, nós já tínhamos mais de 1.000 ex-guerrilheiros que tinham sido assassinados após o processo de paz. Então, esses números são assustadores. Inclui não apenas os guerrilheiros que combatiam em arma, como aquelas pessoas que faziam trabalho na cidade, trabalho sindical, trabalho de militante. Então, uma perseguição constante a essas organizações políticas que se manifestavam contra essa ação de extrema-direita. Então, é muito difícil a militância política oposicionista na Colômbia. E aí o governo do Duque, ele foi um desastre em termos econômicos, ele foi um desastre em termos sociais, ele foi um desastre em termos da segurança pública, porque quanto mais você agride, mais você obtém como resultado uma espécie de reação. E aí alguns setores da Farc voltaram para as armas, né, voltaram à guerrilha, então retrocedeu o acordo de paz, e o que a gente foi observando é que
havia uma grande insatisfação na sociedade colombiana, a ponto de finalmente nós chegarmos às eleições de 2022 com o candidato à reeleição, o Ivan Duque, sequer chegar ao segundo turno. Então, no segundo turno das eleições, nós tivemos uma disputa entre Gustavo Petro e entre Rodolfo Hernández Soares. Então, são dois perfis completamente diferentes. Então, Petro, ele é assumidamente de esquerda, ele se alinha com a esquerda latino-americana, ele tem uma posição progressista em diversos pontos, ele defende o acordo de paz, ele tem legitimidade para fazer esse processo de negociação de paz, e não só isso, como ele também é uma pessoa que tem o apoio dessas lideranças latino-americanas que agora assistem a uma grande virada, né? Então nós tivemos este ano a eleição de Boric no Chile, nós tivemos as eleições em uma série de países nos últimos 2, 3 anos que viraram o jogo, viraram o tabuleiro. Então nós temos hoje o México, nós temos hoje o Chile, nós temos hoje a Argentina, nós temos a Venezuela, nós temos a Nicarágua, todos esses países aí sob governos progressistas, governos de esquerda. E o que nós temos importante para a gente mencionar aqui com relação ao presidente eleito, no caso o Gustavo Petro, é que essa campanha, ela foi uma campanha em que a disputa foi contra um candidato de extrema direita que era apelidado de Trump colombiano. Então ele, na verdade, se colocou como uma espécie de Bolsonaro, na verdade, não como um Trump. Alguém que dizia ser da antipolítica, apesar dele ser um político que há muitos anos disputa eleição, já governou municípios, já teve uma série de mandatos e a posição política dele foi sempre bastante conservadora, apesar de ele ter alguns pontos de, por exemplo, defender o processo de paz. Só que ele tem posições ali preconceituosas, extremamente agressivas com relação à população, apesar de que a candidata, a vice-presidente dele, Marilyn Castillo, era uma mulher negra, né? Então, da mesma forma que a Francia Marques era candidata a vice do Gustavo Petro, que agora ela vai ser a vice-presidente da Colômbia, então ambos tinham uma mulher negra como candidatas a vice. O que mostra pra gente que representatividade não é tudo, né? A representatividade ela é importante, mas é preciso saber qual que é a posição que esse candidato ou essa candidata representa. Porque simplesmente pela questão de ser mulher e ser negra, no caso do Hernandes, a sua candidata a vice tinha posições de extrema direita, o que era complicado. Já é diferente da França, que é a candidata, que foi candidata e agora é a vice-presidente eleita da Colômbia, que é extremamente progressista e que tem sensibilidade às pautas sociais. Bom, então o que muda com a eleição do Petro na Colômbia? Primeiro que você muda todo um sistema de correlação de forças na América Latina. A Colômbia era um país alinhado aos Estados Unidos, é um país com bases militares dos Estados Unidos, é um país que sempre se contrapunha aos projetos de integração latino-americana, era um país que tinha sempre uma posição de enfrentamento à Venezuela, ao Equador durante o governo do Rafael Correa. Então a Colômbia agora ela entra no rol dos países governados pelas forças progressistas, democráticas e populares. É difícil a gente dizer o que vai ser o governo do Petro, mas o Petro ele está sendo eleito numa situação bastante favorável para posições mais avançadas, posições mais progressistas, exatamente porque agora nós estamos vendo toda uma mudança na correlação de forças da América Latina. Então isso para ele é extremamente positivo e isso dá um ambiente favorável a ele ser mais ousados nas suas ações. Então é muito provável que ele restabeleça boas relações com a Venezuela, que ele consiga retomar o processo de paz, que haja programas sociais que foram todos abandonados ali nos governos de extrema-direita e que haja também um processo de discussão com os movimentos guerrilheiros para se consolidar a conversão deles em partidos políticos e organizações políticas
depondo as suas armas. Pelo menos é isso que está sendo proposto. Se isso vai dar certo é outra situação. Então, o que a gente pode, enquanto brasileiro, é desejar uma boa sorte ao Petro e que a Colômbia reencontre o caminho da paz. É isso e até a próxima.